Salve, salve, galerinha! E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Aí, ó, cabelinho novo. Vocês devem ter visto lá, né? O professor caiu na besteira de postar dizendo que ia deixar a esposa cortar o cabelo e tá aí. Mas depois eu vou dar uma raspada no zero e fica tudo certo. Pessoal, como é que vocês estão de quarentena? Não estão fazendo as mesmas asneiras que eu não, né? Tá todo mundo vivo, cabelo bonito ainda, né? Espero eu que sim. Galera, eu vim falar com vocês hoje sobre oratória. Falar em público, né? A gente estava conversando sobre comunicação, vício de comunicação, linguagem, que tipo de comunicação que as empresas fazem. E aí agora eu vou começar a dar dicas e toques de oratória para vocês. Então eu montei aqui um resumo com 16 dicas de oratória, que na verdade, se você seguir todas elas, você consegue falar em público sem medo, né? O que é oratória? Oratória é falar em público. Deixa eu pôr aqui que eu já... Isso. O que é oratória? Então, oratória é falar em público. É a gente chegar na frente de uma igreja e conversar com todo mundo lá no microfone. É a gente chegar no meio de uma empresa, chamar os funcionários e falar com todo mundo. É dar uma palestra, é vir na sala de aula apresentar um trabalho aqui na frente. É falar com o público, né? Muita gente tem medo, muita gente não gosta. Eu adoro, né? Eu, professor Ademir, piro em falar em público. Eu gosto pra caramba. Eu me aproveitava disso na faculdade, que a galera tinha medo de falar em público. Então, trabalhos em grupo, eu mandava eles fazerem, escreverem, entregarem pronto na minha mão, que eu lia e eu apresentava. E aí os dois ganhariam nota. Então, eu sempre me aproveitei disso. Não façam isso comigo, mas quem sabe falar em público tira vantagem. E eu quero treinar vocês para isso. Primeira regra tá ali na tela. Controle seus nervos. Como que a gente controla nervo? A gente controla nervo controlando o pensamento. Se você tiver um problema e ficar pensando naquele problema, o problema não vai se resolver e você fica nervoso. O problema não resolve de você ficar pensando nele, resolve de você agir. Então, controla seus nervos. Tem que falar em público, põe na sua cabeça assim: bom, eu tenho que falar, acabou. Vou lá e vou falar. Não fica remoendo, imaginando, o que as pessoas vão falar de mim, e se tirarem sarro. Aí você já perdeu a chance. Então não. Para você conseguir controlar seus nervos, é muito importante você controlar a sua respiração. Então, olha lá. Puxa bem lá no fundo a respiração. Puxa de novo. Isso ajuda muito a se controlar, a se acalmar, ajuda você a pensar melhor, né? E como eu anotei ali embaixo, olha, respirar de forma equivocada pode comprometer ainda mais sua autoconfiança. Se você não respirar corretamente, se você ficar assim, você não vai conseguir falar em público, certo? Então, controle a respiração. Confiança começa com postura. Imagina se eu vim aqui dar aula pra vocês assim, ó. Não, poxa, tem que estar certinho, alinhado, bonito. Eu posso gesticular, eu posso falar, eu não posso ficar fazendo assim, né? Mas eu não vou ficar debruçado, não vou ficar assim, ó. Não. A pessoa tem que estar bem alinhada. Quando você tá com uma postura para frente, com o peito estufado, com a cabeça erguida, você fica mais confiante e as pessoas passam a confiar em você. Tá certo? Coerência com as expressões faciais, as expressões não verbais. Então, às vezes você está falando alguma coisa e você faz assim. As pessoas percebem o seu rosto. Então, quando você for falar em público, tenta sempre manter um sorriso, manter um ar de seriedade, sabe? Uma cara de seriedade, que fica mais fácil para o público acreditar em você, para o público te dar atenção. Então, olha lá, as expressões não verbais devem ser cuidadosamente pensadas e treinadas para que não passem uma mensagem duvidosa ao público. Então, às vezes você está contando alguma coisa lá, né, apresentando trabalho, falando algo e você faz cara de que não acredita naquilo. O seu público vai perceber. Movimento traz riqueza na apresentação.
Quando você for falar em público, eu tô aqui sentado porque eu tô gravando aqui no notebook. Se eu tivesse na sala de aula com vocês, eu tava igual um louco, pra lá e pra cá, voando pra um lado, andando pro outro. O movimento traz riqueza numa apresentação. Se você for apresentar um trabalho, pega uma folha e fica assim, ó, isso é péssimo. Não, anda, se movimenta. Você pode até ter um papel para auxílio, não tem problema, mas não fica parado, tá? Vai para lá, vem para cá, caminha até o fundo, volta. Isso ajuda a você falar melhor. Nada de tiques, tá? O que é um tique, professor? Então, agora que eu tenho um cabelo estilosão, posso fazer assim, ó. Passa 30 segundos, passa um minutinho. Isso é um tique. Tem pessoas que têm o tique de ficar assim, ó. Eu, vira e mexe, eu tenho que me controlar. Tem pessoas que têm o tique de ficar apertando a mão. Eu estralo o dedo, ou fica batendo. Tique é um movimento que você faz involuntário, que você não precisa pensar para fazer o movimento, né? Tem gente que tem tiques que são mais aparentes, né? Que a pessoa às vezes fica piscando. É um tique. E aí quando são mais fortes, a pessoa tem que ter até um tratamento. Mas uma dica, quando você perceber que você tem um tique e quiser controlar ele na hora da oratória, é antecipar o movimento e corrigir. Então, se eu tivesse um tique, né, de passar a mão no cabelo, na hora que eu levei, eu ponho a mão aqui assim, dou uma puxada para trás, faço um outro movimento que eu vou evitar o tique. O que acontece? Quando você tem um tique, a pessoa fica prestando atenção nele, e aí deixa de prestar atenção em você. Agora, uma coisa que é muito importante, pessoal: fale com pausas. Quando o assunto é voz e oratória, é impossível não trazer à tona a importância da técnica de pausar. Vocês perceberam que eu falo com vocês durante o vídeo? Eu solto algumas palavras e paro, né? Igual eu fiz agora. Essas pausas de meio segundo ali são justamente para a pessoa pensar, para a pessoa poder, né, assimilar. E se você estiver na sala de aula, quando a gente está na sala de aula, eu falo da mesma forma. Eu falo com pausas. Ainda quando é pessoalmente, você tem que realmente fazer muito isso. Se é numa aula online, dá para diminuir um pouco, mas numa apresentação, numa aula, em qualquer coisa que envolva pessoas ali, você tem que falar com pausas, que daí é o momento que a pessoa pode erguer a mão e querer fazer uma pergunta, tá certo? Então, fale com pausas, não esqueçam disso. Nada de disparar a falar. Vícios de linguagem, pessoal. Né? Então, né? Daí você viu, né? Tipo assim, né? Isso é um vício de linguagem. Tem pessoas que a cada palavra que fala, falam né. Então eu fui lá em casa, né? Minha mãe tava lá, né? E a gente fez assim, né? Voltamos daí, né? E deu tudo certo, né? Isso é um vício de linguagem. Isso numa apresentação, corta fora, não deixa acontecer. Ficar falando na gíria, porra, cara, e aí, tipo, brown, não sei o que, se pá. Isso também não é legal numa apresentação. Mas o vício de linguagem, ele empobrece a sua apresentação. As pessoas vão ficar prestando atenção no vício que você tem, na palavra que você repete muito, e não vão escutar o seu assunto. Faça o público participar, tá? Isso é muito importante. Você tem que chamar o público para você, você tem que olhar nos olhos da pessoa, tem que se comunicar, fazer o público gostar da apresentação que está vendo. Se você só ficar falando e o público não falar nada, é ruim. Então causa empatia, conta histórias que o público vai se identificar e vai falar: nossa, poxa, que legal, é isso mesmo, verdade, ele falou aquilo lá e eu sou assim. É isso. Eu, né, em sala de aula, costumo contar muitas histórias minhas, né? Histórias de quando eu fui casado, histórias de agora do meu casamento. Peraí, né? O professor já foi divorciado, então tem muita história. Quem já foi casado sabe, o divórcio é complicado. Então eu tenho histórias para contar, e essas histórias que você conta faz o público participar, tá certo? Que é o próximo item, olha lá, ó. Se você contar histórias pro seu público, histórias suas,
histórias de coisas que aconteceu já com você na sua vida, na vida das pessoas próximas de você, o público vai ter empatia por você, ele vai sentir a sua emoção e com isso ele vai responder a você. Então quando você perguntar algo, eles vão falar. Se você ficar só no assunto fixo sem parar, aí é complicado, o público cansa. Uma pessoa consegue ouvir 20 minutos no máximo ali, prestando atenção. Depois disso, o cérebro dela já começa devagar. Olhe nos olhos, eu já falei isso para vocês. O contato visual do apresentador com o seu público faz uma enorme diferença. Você faz as pessoas prestarem atenção em você se você estiver olhando nos olhos delas. Você vai ver que as pessoas confirmam assim, não, é verdade. Olhe nos olhos. Isso não só quando você estiver numa apresentação, quando você estiver falando em público. Tudo, numa conversa entre dois amigos, olhe nos olhos da pessoa, tá certo? Conheça seu público. Você deve buscar entender, antes da definição do conteúdo, quanto o seu público sabe sobre aquele assunto. Por quê? Primeiro, que você vai ter que saber que linguagem que você vai usar para falar com o seu público. Ah, mas é um público mais jovem, adianta eu falar muito formalmente? Não. Ah, é um público mais velho, eu vou ficar falando na gíria? Não. Então você tem que conhecer seu público para você saber que tipo de linguagem, que nível de linguagem você vai usar. Linguagem mais coloquial, linguagem mais informal, uma linguagem mais direta, mais minuciosa, né? Se você estiver dando uma palestra sobre, sei lá, você é um médico e você está dando uma palestra sobre cirurgia neurológica, você vai usar uma linguagem técnica, totalmente técnica. Então você tem que conhecer seu público para isso, tá certo? Causa impacto. Como que a gente faz para causar impacto? Eu preciso de um projetor, ou eu preciso de um quadro que eu escreva, de fotos. Não só falar. Se você só fala, não traz riqueza lá. Cada vez mais as apresentações de sucesso têm suporte por vídeo, imagens ou até mesmo áudios de impacto. Então vai começar a apresentação, coloca uma música, um negócio bem pra cima assim, e a galera vai curtir e vai dar mais riqueza para sua apresentação. Conheça o assunto, tá? Não adianta você tentar fazer uma apresentação, pediram para você falar na sala de aula sobre um determinado assunto. Se você não conhece o assunto, não adianta você tentar falar, você tem que conhecer do assunto. Você tem que saber o que você está falando. Então, o domínio do conteúdo é imprescindível para o sucesso de uma apresentação. Você vai chegar lá sem saber o que você tem que falar, não vai funcionar. Pergunta sem resposta. Eu posso deixar uma pergunta sem resposta? A pessoa me fez uma pergunta e eu não sei o que responder. É melhor você deixar uma pergunta sem resposta do que responder errado. Tá falando em público, te fizeram uma pergunta, você não sabe qual a resposta? Olha, eu não sei a resposta e eu vou pesquisar e eu te informo, tá? Mas eu não sei a resposta. Não tem problema, ninguém sabe tudo, ninguém é obrigado a saber tudo. Você pode prevenir isso. Pode, durante o tempo que você prepara a sua apresentação, e a gente vai falar disso daqui a pouco, você pode mais ou menos anotar as perguntas que as pessoas vão te fazer. Ah, eles vão me perguntar isso, e você já pensa na resposta. Isso pode te ajudar a evitar que tenha alguma pergunta sem resposta. Tá certo? E por último, preparação. Para falar em público, você tem que treinar. Tem que chegar na sua casa, na frente do espelho, falar com você, fazer uma apresentação. Você tem que treinar na escola, você tem que treinar em tudo quanto é lugar. É muita mão na massa, treino e suor, sim. Não tem outra forma de você aprender a falar em público se não for treinando, se não for tentando, se não for fazendo. Tá certo, pessoal? É isso, tá? Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês a entender um pouco sobre oratória. Durante a semana eu vou mandar para vocês uma atividade para fazer com relação à oratória. E a gente vai estudar mais ainda esse assunto. Ele não vai acabar hoje, ele tem mais umas 2 aulas que eu vou passar mais coisas sobre a oratória para vocês, mais coisas sobre falar em público. Tá certo? Vejo vocês no dia da aula aí de vocês. Obrigadão, até mais.